Buenas tardes y bienvenidos a la recta final de Fundamentos. Boa tarde e bem-vindos à reta final de Fundamentos de Fé e Ciência. Seguimos com o módulo de Geologia e Paleontologia. Hoje nossa sessão é número 15. Falaremos de alguns dos fósseis mais famosos que existem. Dinossauros. A palavra dinossauro significa largato terrível e descreve um grupo de répteis terrestres extintos, cujos restos se encontram nas capas do Mesozoico. Se vocês lembram da coluna geológica que nós explicamos a semana passada, o Mesozoico é a zona central do Paleozoico e está formado por 3 capas principais: Triássico, Jurássico e el Cretácico. Como estão extintos, nós não podemos estudar os dinossauros diretamente, mas nós podemos fazer graças aos milhões de fósseis que nós encontramos por todo o mundo. A maioria dos fósseis corporais dos dinossauros que nós encontramos são ossos e dentes. Muitas vezes os ossos estão desarticulados e misturados. Mas em alguns casos encontramos esqueletos completos ou quase completos, com os ossos ainda no seu lugar. Também são muito comuns as pegadas de dinossauros. Em muitos lugares do mundo existem rastros de dinossauros de diferentes tipos. Algumas pegadas têm formas redondas, outras têm 3 dedos. Essas fotografias são do Vale do Torotoro, na Bolívia. Essas são do Pirineu Espanhol. E essas são do sul de Valência, uns 100 quilômetros da minha casa. Isso são só alguns exemplos de jacimentos de pegadas de dinossauro que eu visitei, mas se encontram em muitos lugares. Também são muito comuns os fósseis de ovos de dinossauros. Isso são ossos de ovos de dinossauros que se encontram em um museu. A seguinte fotografia eu tirei eu mesmo, de um jacimento do Pirineu. E aqui eu tenho uma amostra desse mesmo jacimento, um pouquinho mais pequena, que eu vou mostrar para vocês. Se vocês veem os pedacinhos brancos, e aqui eu tenho outra, não se vê muito bem, mas essa plaquinha branca que se vê aqui são pedaços de cascas de ovos fossilizados. Eu espero que a essas alturas da nossa série vocês já tenham se acostumado a identificar em qualquer descrição científica o que é dado e o que é interpretação. E se é assim, vocês devem estar se perguntando coisas como essa. Se nós só temos os ossos, como sabem os científicos que os dinossauros eram répteis? O que caracteriza o dinossauro como grupo? Não podem ser simplesmente uma mistura de diferentes de animais, répteis, mamíferos e aves que se qualificaram juntos porque estão nas mesmas capas? Como se sabe que as pegadas e os ovos eram de dinossauros e não de outros animais? Se vocês pensam nesses tipos de perguntas, é porque vocês são profissionais na discriminação entre dados e interpretação. Vamos responder uma por uma. Na atualidade, qualificamos os animais pelas suas características anatômicas e fisiológicas. Nos livros de textos de primário, se define os répteis como os animais que têm a pele coberta de escama, que põem ovos e são de sangue fria, que depende da temperatura corporal ambiental. No caso dos dinossauros, todas essas coisas são muito difíceis de comprovar, porque nós só temos os ossos. Mas os répteis também têm algumas características específicas no seu esqueleto que se diferencia entre os outros vertebrados. Por exemplo, a maioria dos répteis tem
2 orifícios em cada lado do crânio, de trás das órbitas oculares. E os dinossauros também têm. A mandíbula inferior, que nos mamíferos está formada por um só osso, nos répteis está formado por vários ossos, e só um deles, o dentário, é o que leva os dentes. Os dinossauros têm essa mesma estrutura. Mas como nós vimos a semana passada, as qualificações são algo artificial, e muitas vezes os animais não apresentam todas as características de uma categoria determinada. Uma das características fundamentais dos répteis são que repitam, ou seja, que se arrastam ou se movem com o corpo muito perto do chão. E isso é como se articula as suas patas nos que têm patas. Se vocês olham bem um lagarto ou um crocodilo, as patas saem lateralmente do corpo. Mas os dinossauros não são assim. A estrutura da cadeira deles é muito diferente da do resto dos répteis, mas também é diferente dos mamíferos. O fêmur humano tem a cabeça redondinha e encaixa num espaço redondo da cadeira. Isso nos permite ter muita mobilidade nas pernas. Nos dinossauros, a cabeça do fêmur tem uma forma de cilindro e encaixa num osso que atravessa a cadeira por completo. E isso fazia com que as patas do dinossauro não saiam aos laterais, senão que estivessem verticais debaixo do corpo. Isso permitia caminhar e correr de uma maneira muito eficaz, mas eles não podiam girar facilmente. Com essa informação, também respondemos uma parte da nossa segunda pergunta: o que caracteriza os dinossauros como grupo? Esse tipo de articulação da cadeira é uma característica diferente dos dinossauros, mas também há outras características, também nos seus ossos, especialmente nas patas da frente e nas de trás. O húmero e o fêmur têm umas crestas e são umas saídas especiais que só se encontram nos dinossauros e servia para se unir à musculatura. Assim que, apesar da gente só saber os fósseis, nós temos suficiente informações para concluir que os dinossauros são répteis e têm características diferentes e específicas e justificam a qualificação do grupo separado dos animais que existem hoje. Outra coisa muito importante é que nem todos os répteis que aparecem nos Mesozoicos são dinossauros. Os paleontólogos estudaram em detalhe e qualificaram eles nos diferentes grupos. Nós dizemos que os dinossauros são terrestres. Os répteis marinhos que se encontram nessas mesmas capas não são dinossauros. Eles se qualificam em outros grupos, como os ictiossauros, que têm uma forma de peixe ou de golfinho, ou os plesiosauros, que tinham um pescoço longo. E não se consideram dinossauros répteis voadores, como os teleossauros. A última pergunta que nós tínhamos nos planteados: como sabemos que os outros restos, como as patas e os ovos, pertencem aos dinossauros? Essa é uma pergunta muito lícita. No caso das pegadas, é bastante lógico atribuir aos dinossauros, porque coincide em forma e tamanho com os esqueletos dos dinossauros que foram encontrados. Os ovos não são tão imediatos. Quando se descobriram ovos fósseis nas capas dos Mesozoicos, se assignaram aos dinossauros porque eram os animais mais abundantes nessas capas. Nesse momento se tratava de uma interpretação, mas posteriormente se encontraram fósseis de ovos com embriões de dinossauros no seu interior. Agora nós estamos bem seguros de que alguns dinossauros colocavam ovos. O que mais nós podemos saber sobre os dinossauros? Muitas coisas. Se encontraram alguns poucos exemplares de fósseis de dinossauros que estão tão bem conservados que pode até observar a pele. Esses fósseis nos confirmaram que tinham escamas e um deles
incluso se pôde extrair o pigmento dessas escamas. Normalmente as cores de dinossauros que nós vemos nos museus são inventados. Mas nesse caso nós sabemos a cor real que tinha esse animal. Lembre-se também do que nós falamos a semana passada. Em alguns fósseis se vê claramente a presença de plumas, assim que pelo menos alguns dinossauros tinham algumas penas. As pegadas também nos dão muita informação. Se nós temos rastros com várias pisadas, nós podemos saber se o animal andava em 2 patas ou em 4 patas. Pela separação das pegadas, nós podemos saber se estava andando ou correndo. Inclusive, se estava marcada a parte da frente ou a de trás, se pode deduzir se o animal estava caminhando para cima ou para baixo. Em muitos lugares, as pegadas não são de um só animal, senão de muitos, assim que nos dão informação sobre a vida social. Alguma espécie de dinossauros se movimentavam por manadas, e pelo tamanho das pegadas podemos saber se essas manadas estavam formadas por indivíduos da mesma idade ou se existia juvenis e adultos misturados na mesma manada. A dentadura é outra coisa que nos dá muita informação sobre a alimentação do animal. Observando os dentes dos dinossauros, os científicos descobriram que a maioria das espécies eram herbívoras. Só 1 de cada 7 ou 8 tipos de dinossauro eram carnívoros. Então, por que quando pensamos em dinossauros, o primeiro que nos vem à cabeça é um Tiranossauro Rex? Isso tem a culpa o cinema e os museus. Portanto, tanto nos filmes como nas exposições, o que mais chama atenção são os exemplares enormes e perigosos, e por isso estão muito mais representados esses companheiros. Mas, na realidade, os dinossauros eram um grupo de animais muito diverso. Enquanto ao tamanho, haviam dinossauros do tamanho de uma galinha, e a maioria tinha tamanho similar de uma avestruz ou de uma vaca, e alguns eram muito mais grandes. Os mais gigantescos se encontraram na Argentina, e podiam alcançar 40 metros da cabeça à cola e 8 metros de altura. Igual que acontece na atualidade, esses mamíferos mais grandes e terrestres, esses gigantes eram herbívoros. De fato, os paleontólogos compararam a diversidade dos dinossauros com a dos mamíferos atuais. Nós pensamos que os dinossauros são um tipo muito concreto de um tipo de animal, mas na realidade havia tanta diferença entre eles como a que existe entre um gato e uma girafa. Existem muitas curiosidades interessantes sobre os dinossauros, mas eu quero dedicar o tempo que nos resta a comentar as implicações que tem o dinossauro para as origens e um foco sobre as nossas séries. Se vocês querem conhecer mais sobre os dinossauros desde uma perspectiva científica e cristã, eu recomendo o seguinte recurso. Novo Tempo tem uma magnífica série sobre dinossauros. Vocês podem aceder sobre o YouTube. São 14 episódios de 28 minutos que apresentam o tema com muito detalhe e são realmente bons. E por outro lado, Southwestern Adventist University tem mais de 20 anos um projeto de investigação sobre dinossauros, que é inovador a nível mundial. É uma escavação de um jacimento situado em Yongin, que se extraíram mais de 25 mil fósseis. Nos primeiros capítulos da série de Novo Tempo, se explica a história e o funcionamento desse projeto. Mas se vocês querem mais informação, vocês podem encontrar na página web da universidade e outra série de documental específica desse projeto que se chama The Dig, a escavação. E se você se apaixona pelos dinossauros e gostaria de viver a experiência de ser paleontólogo por uma semana, esse mesmo projeto organiza uma expedição anual ao Yacimento de Jong durante o mês de junho. As que podem participar pessoas de todo o mundo. Na página web também vocês têm mais informação de como vocês podem aceder. E se vocês não podem ir buscar os ossos de dinossauros, vocês podem aceder a eles virtualmente graças ao museu online que tem a universidade.
nos que pode-se consultar fotografia e modelos em 3D dos fósseis que se encontraram até hoje. Na lista de materiais adicionais e recursos, vocês têm os links dos documentais da web do projeto e um montão de artigos sobre dinossauros. Mas no tempo que nos resta, vamos comentar algumas das perguntas que surgem com frequência no âmbito criacionista sobre os dinossauros. A primeira é: curiosamente, existiram os dinossauros? Algumas pessoas acreditam que os dinossauros não existiram, que são um invento evolucionista, ou como falamos antes, que há uma mistura de diferentes tipos de animais. Eu espero que com tudo que nós explicamos até agora, ficou claro que os dinossauros sim existiram, que é um grupo de animais com características diferentes e que permite qualificá-los e identificá-los com uma relativa facilidade e que os científicos criacionistas não negam a sua existência. Ao contrário, na Igreja Adventista nós temos vários paleontólogos que estão estudando fósseis, pegadas de dinossauros, inclusive um projeto de investigação de grande alcance que leva mais de 20 anos e que nos proporcionaram uma grande quantidade de informação sobre esses fascinantes animais. Isso não significa que nós sabemos tudo e nem muito menos. Como qualquer outra rama da ciência, os novos descobrimentos paleontólogos podem demonstrar que algumas interpretações anteriores estavam erradas e vão matizando o nosso conhecimento sobre os dinossauros. Por exemplo, estudos anatômicos que os esqueletos dos dinossauros, que as posturas que colocam ele nos documentais e nos antigos museus estão erradas. Parece que o Tiranossauro Rex não caminhava erguido, senão com as patas no chão, assim que muitos museus tiveram que desmontar e voltar a montar. Também se descobriu que alguns dinossauros que se consideravam espécies diferentes podiam ser na realidade juvenis e adultos da mesma espécie. Que passem essas coisas é normal, quando um solo conta com ossos e pegadas e não pode observar diretamente para reconstruí-lo. Mas isso não deve nos fazer desconfiar da ciência, mas devemos ser conscientes de que a melhor interpretação em um momento determinado pode acabar sendo desbancada quando aparecem argumentos novos. A segunda pergunta que me fazem muitas vezes é: criou Deus os dinossauros? Ainda que pareça uma pergunta fácil que se pode responder com sim ou não, na verdade é uma pergunta... Se eu perguntasse, criou Deus os leões, criou Deus os ursos polares, o que vocês me responderiam? Porque os leões e os ursos polares são animais carnívoros. E, ademais, os ursos polares vivem num clima extremo, que provavelmente não existia antes do dilúvio. Por isso, nós podemos dizer que Deus não criou eles como são agora. Como nós explicamos em temas anteriores, ainda que nós não conhecemos todos os detalhes, Deus podia ter criado um tipo de felino, um tipo de urso, ambos herbívoros, e que depois do pecado mudaram e foram dando lugar a diferentes tipos de felinos ou diferentes tipos de ursos. Mas se não entramos em tanto detalhes, a maioria dos criacionistas não tem nenhum problema de imaginar Deus criando leões e ursos, mas por que sim com os dinossauros? Por que existem pessoas que acreditam que Deus não criou os dinossauros? Primeiro, porque não se menciona na Bíblia e porque são animais gigantescos, violentos e ferozes, e porque estão extintos. Vamos analisar brevemente cada uma dessas razões. É verdade que a Bíblia não menciona os dinossauros, mas isso é completamente lógico, porque a palavra dinossauro não se estabeleceu até o século XIX. Existem quem pensa que a descrição das duas bestas que aparecem no livro de Jó, Behemoth e Leviatã, podiam referir-se aos dinossauros, mas a maioria dos teólogos não estão
de acordo com essa interpretação. De todas as maneiras que um nome de um animal não apareça na Bíblia, não implica que não foi criado por Deus. Na Bíblia não fala sobre cangurus, nem sobre borboletas, nem muitos outros animais. Com respeito à sua ferocidade e à perigosidade dos dinossauros, nós explicamos que não era uma característica de todo o grupo, senão uma minoria das espécies. O que acontece é que, segundo Hollywood, essas espécies são mais conhecidas. E quando olhamos o Tiranossauro Rex, devemos lembrar sempre que se trata de um modelo, porque ninguém nunca viu esse T-Rex. E que Deus, quando a gente olha para ele, a gente pensa, Deus não podia criar isso assim. Mas quando nós olhamos a outros animais, por exemplo, como o tubarão branco, também podemos pensar assim, o tubarão branco tem uma fila de dentes, é uma máquina de matar, é um animal muito violento, ataca primeiro e pergunta depois. Mas essa não é uma tônica geral no mundo dos tubarões. Existem tubarões de muitas formas, de muitos tamanhos, e a maioria deles são muito tranquilos e não supõe nenhuma ameaça para o ser humano. Mas uma vez mais, graças ao cinema, quando nós pensamos em tubarões, o que nos vem na cabeça é o tubarão branco. E ainda assim, eu nunca vi ninguém dizer que Deus não criou os tubarões. Com os dinossauros passa exatamente o mesmo que com os tubarões. A maioria das espécies eram herbívoras e pacíficas, e muitas delas tinham tamanho similar aos animais de hoje em dia. Assim que essa razão nós não sustentamos para afirmar que Deus não criou os dinossauros. Então, porque estão extintos? A semana passada nós falamos que nós podemos encontrar vários animais que se extinguiram durante o dilúvio, mas isso não implica que Deus não criou eles. Por exemplo, os trilobitas. Nós usamos a semana passada como exemplo de complexidade, que está numa base de um registro fóssil. E isso não implica que Deus não o criou. Talvez a razão principal porque muitos cristãos pensam que Deus não criou os dinossauros é porque se Deus houvera criado os dinossauros, ele entraria na arca e hoje em dia estariam vivos. Mas isso não tem sentido, porque muitos animais se extinguiram depois do dilúvio porque não suportaram as mudanças ambientais ou porque os humanos acabaram com ele. E também é possível que existissem dinossauros na Arca de Noé e depois não conseguissem sobreviver. Também é possível que Deus decidiu não colocar sem ele na arca, mas por razões que não têm nada a ver com a sua origem. Os grandes dinossauros herbívoros necessitavam toneladas de comida, e depois do dilúvio as plantas eram escassas, e os carnívoros podiam ser um perigo para os homens, sobretudo tendo em conta que a espécie humana se degenerou rapidamente depois do dilúvio. Assim que há muitas possibilidades, mas todas são especulações. Eu, pessoalmente, não acredito que nós temos suficientes dados para afirmar que os dinossauros não foram criados por Deus ou que têm alguma outra origem. Estamos falando de um grupo de uma grande diversidade de tamanhos, de modos, de espécie, e somente uns pouquinhos eram depredadores violentos, igual que acontece hoje em outros grupos, como os tubarões e os mamíferos atuais. A última pergunta que eu gostaria de comentar é: quando e como se extinguiram os dinossauros? A hipótese criacionista e evolucionista coincide que os dinossauros morreram em uma catástrofe. Desde a ciência convencional se propôs muitas causas. A mais conhecida é o impacto do meteorito, e há outras, como a atividade vulcânica massiva. Para os crentes da Bíblia, os dinossauros morreram no dilúvio. Mas já explicamos a semana passada que o dilúvio foi um evento geológico brutal, que teve vulcanismo ativo, tsunamis, terremotos e caída de meteoritos. Assim que
como não existe muita diferença, mas sim como. Bom, a ciência convencional situa a extinção dos dinossauros aproximadamente a 65 milhões de anos, e a Bíblia simplesmente a uns poucos milhares de anos. Da onde saiu essa data de 65 milhões de anos? Eu vou explicar aqui em um minuto. Quando vocês leem um artigo que um fóssil ou uma rocha tem X milhões de anos de antiguidade, isso pode parecer que é um dado, algo que mediu de uma forma objetiva em tamanho e peso, mas na realidade é bastante mais complicado. O processo pelo qual se determina a idade de uma rocha se chama datação radiométrica e não é uma medição direta. A rocha leva uma etiqueta com a sua data de fabricação, mas as rochas contêm no seu interior elementos radioativos. O que é um elemento radioativo? Todos vocês ouviram falar do urânio e sabem que pode produzir energia, centrais nucleares, fabricar bombas, e outro perigoso é o urânio. Outros elementos radioativos é inestável. Aqui está a tabela periódica, que contém todos os tipos de átomos que conhecemos que formam a matéria, ar, móveis. Alguns elementos da tabela periódica, como o urânio, é inestável e se transforma de uma maneira espontânea em outro elemento da tábua. Por exemplo, o urânio se transforma em plomo. Nessa transformação se libera energia, que é o que nós conhecemos como radioatividade. Seria algo assim. Quando a radioatividade atravessa as células vivas, afeta o ADN e produz mutações, e por isso os elementos radioativos são tão perigosos. Os físicos nucleares descobriram que a descomposição radioativa, essa mudança que tem no lugar as rochas, ocorre em um ritmo regular para cada elemento. O urânio se converte em plômio de uma maneira natural a uma velocidade que se pode medir. Ou seja, se sabemos quanto urânio tinha a rocha quando se formou e quanto tem agora, podemos fazer um cálculo matemático simples para ver o que é passado. É como se nós tivéssemos uma torneira que goteia dentro de um cubo, sempre na mesma velocidade. Se medimos a quantidade de água que existe no cubo, no balde, sabemos que as gotas que caem em uma hora, em um dia podemos calcular que tempo leva a torneira goteando. Temos que saber com certeza a quantidade do elemento radioativo e ter certeza que durante todo o processo o sistema esteve aislado, que não entrou nem saiu da rocha nada de urânio nem de plomo. O problema é que a descomposição radioativa é um processo muito lento e os resultados dos cálculos estão no rango mais ou menos de milhares e milhões de anos. Como nós podemos estar seguros que durante todo esse tempo não se perdeu nada de urânio, nem se ganhou nada de urânio dentro dessa rocha? Se nós voltamos ao exemplo do balde, é como se caísse uma gota a cada 1000 anos. E ninguém pode saber se em algum momento alguém tirou o balde, ou colocou, se evaporou, se foi mais rápido, se foi menos rápido. Existem muitas coisas que nós não controlamos e que podem dar um resultado diferente. Assim que os criacionistas pensamos que esse é o caso, que existe algo na metodologia da datação radiométrica que não está bem, e por isso os resultados dão milhões de anos. Nós acreditamos porque os resultados não coincidem com as datas bíblicas, mas também existem evidências científicas que nós temos que essas datações radiométricas são erradas. Uma dessas evidências tem que ver diretamente com os dinossauros e descobriu uma paleontóloga, Mary Schweitzer.
A doutora Swaits estava estudando os fósseis dos dinossauros. Então, quando ela cortou um deles, ela sentiu um cheiro de podre. Então, ela decidiu investigar o que havia no interior dos ossos. Então, ela descobriu que existia tecido orgânico, vasos e células sanguíneas. Quando ela publicou seu descobrimento, a comunidade científica ficou muito brava com ela e disse que isso é impossível encontrar algo orgânico no osso de mais de 65 milhões de anos. Seguramente a sua amostra estava contaminada por bactéria e isso era o que ela tinha visto. Mas a doutora Swaits repetiu as observações e outras pessoas comprovaram os experimentos e efetivamente se demonstrou que no interior dos fósseis existia vasos sanguíneos e células sanguíneas de um réptil. Desde então, se encontraram tecidos blandos em muitos outros fósseis de dinossauros e de outras espécies que têm supostamente milhões de anos de antiguidade. Por que isso ninguém tinha visto antes? Porque ninguém estava buscando. E que importância tem isso para nós? Como eu disse antes, a presença de tecido blando interior nos fósseis é uma evidência que não é tão antigo como diz a ciência convencional. A matéria orgânica se apodrece e desaparece. Em condições muito especiais, podem durar uns 1000 anos, como podemos ver nas pirâmides, mas é completamente impossível que as proteínas, o ADN, as células sanguíneas sobrevivam durante milhões de anos em o interior de um osso. Bom, eu vou parar aqui. Isso é um tema inagotável. Mas nós temos que terminar aqui. Em algum momento, nós continuaremos. Lembre-se que vocês têm informações na lista de recurso. A semana que vem vai ser nossa última sessão. Nós vamos nos despedir falando de alguns fósseis que geram uma grande expectativa e umas dúvidas. Os homínios.